Pessoal, vamos lá então para a nossa... Pode começar? Vamos lá para a nossa última aula do workshop, né? Vocês acho que estão aí desde as 8 da manhã, eu também estou aqui no curso ministrando as aulas, e a gente vai cuidar especialmente do direito constitucional. Quais são as vantagens e desvantagens? Sem falar já aquilo que os professores já lhes passaram tudo, eu vou aqui trazer mais as vantagens. Eu acho que todos os professores devem ter dito a vocês que o ideal é a gente ter um mínimo de afinidade com a matéria nas quais nós estamos optando por escolher. Qual que é a questão do constitucional? Não tem como um aluno, um estudioso, estudante de direito não ter afinidade com o direito constitucional, haja vista que ele é a base, né? O direito constitucional é o tronco, do qual os outros são apenas os ramos da árvore. Se a gente estuda o direito constitucional, automaticamente a gente está estudando também todos os outros ramos do direito. Quem tem especial vontade de fazer uma matéria de direito público, né? E direito público aqui nós temos a visão do constitucional, do administrativo e do tributário. O professor Carlos Barbosa deve ter dito a vocês, né, que direito tributário é para quem pelo menos teve um estágio na área, teve alguma aproximação. O direito administrativo é uma prova muito similar à do constitucional. Quais são as diferenças? O direito administrativo utiliza as mesmas peças quase que o constitucional, entretanto, você tem que verticalizar no direito administrativo questões da legislação específica, ou seja, você pega a lei 9784 de 99, a lei do processo administrativo, você pega também lá no direito administrativo a lei 8666 de licitações. Aqui no constitucional, você vai ter a fundamentação sempre de índole constitucional. Então, por exemplo, se cai para vocês elaborarem como peça um mandado de segurança, o mandado de segurança vai ter seu fundamento lá no direito administrativo de alguma questão de índole legal, uma disposição expressa de lei. Aqui, o mandado de segurança vai ter uma natureza constitucional, vai ser violação à legalidade, em sentido amplo, vai ser violação a, por exemplo, isonomia, vai ser violação ao devido processo legal. Ou seja, os direitos fundamentais vão servir de fundamento para a nossa resposta, diferente lá do direito administrativo. Qual é a vantagem do constitucional? O número de peças não é tão amplo. O que nós temos de peça no direito constitucional? Nós vamos ver assim, né, do âmbito do que pode se cobrar no direito constitucional, quase sempre a peça vai ser o quê? Vai ser um remédio constitucional. Então nós temos a possibilidade de cobrança de um habeas corpus, do mandado de segurança, do mandado de injunção, de um habeas data ou de uma ação popular. Todos esses têm previsão constitucional e regulamentação legal. Então, se cai um mandado de segurança, nós temos o fundamento do mandado de segurança no artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição. Então, eu vou pegar a lei do mandado de segurança, a lei 12.016, que está lá na nossa Constituição, né, indicada lá nas entrelinhas do vademecum de vocês, vocês vão na lei e seguem e veem quais são os procedimentos do mandado de segurança. O mesmo em relação a todos os remédios. Habeas corpus quase nunca cai. Por quê? Porque não é peça privativa de advogado. Então, a rigor, nós teríamos esses remédios aqui. O que mais pode cair também? Pode cair também aqui uma ação ordinária. Por que cairia uma ação ordinária? Porque muitas vezes não cabe mandado de segurança. Por que não cabe mandado de segurança? Por exemplo, eu não tenho direito líquido e certo. Eu tenho que produzir prova, ouvir testemunha. Aí eu vou ter a finalidade do mandado de segurança, mas vou ter que fazer uma ação ordinária. Então é a questão da gente saber distinguir isso aqui. O que mais pode cair? Pode cair também uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Daí todo mundo fala, meu Deus do céu, eu vou fazer uma ação direta de inconstitucionalidade no exame de ordem. Cai lá uma reclamatória trabalhista para o meu amigo do lado e eu faço uma ADI. Né? Imagine você quem sai da prova e vê, o que você fez? Uma reclamatória. O que você fez? Um agravo do instrumento. O que você fez? Ação direta de inconstitucionalidade. Nossa, você acha que isso é muito melhor, né? Porque você acha que é muito mais difícil fazer uma ADI. No fundo, não é. Por quê? Como ela tem uma série de procedimentos, você vai ter que adequar a forma, mas o conteúdo vai ser fácil. Então, já caiu uma ação direta de constitucionalidade? Já. Quando caiu a ação direta de constitucionalidade, os alunos tiveram dificuldade? Não. Foi muito mais fácil do que quando caiu, por exemplo, vários mandados de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança vai ter que perquirir quais são os fundamentos.
Aqui você não vai perquirir os fundamentos, você vai ter que adaptar a forma. E tem a legislação dizendo, olha, na ação direta de inconstitucionalidade, o endereçamento é o Supremo Tribunal Federal, você tem que pedir intimação do AGU, você tem que juntar cópia da decisão de publicação da lei, o ato normativo arguído como inconstitucional. Ou seja, você tem todo o pressuposto estabelecido em lei. Então a gente tem esse mecanismo mais ou menos fácil, de forma que não foge muito disso. Então nós teríamos aqui mais uma ação direta de inconstitucionalidade e, por fim, uma ação que eu acho boa é a reclamação constitucional. Para que serve a reclamação constitucional? Para assegurar a supremacia das decisões do Supremo Tribunal Federal em face de leis ou atos normativos e decisões que violem ali a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, em síntese, essas são as peças aqui no âmbito do direito constitucional. O que a gente tem que compreender? A peça por excelência é o mandado de segurança. A peça por excelência é o mandado de segurança com fundamento constitucional. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Qual que é o funcionamento aqui do nosso curso de segunda fase? Início, a gente só vai ficar fazendo, no primeiro momento, as peças. Então, nós vamos ter que nos adaptar, nós vamos ter que compreender como é que funciona cada uma dessas peças, fazer várias delas. Eu acho assim, que o aluno que faz 4 ou 5 mandados de segurança, faz 4 ou 5 ações populares, se chega uma ação popular no dia da prova, ele não tem erro, ele já fez 4 ou 5. Esse é o nosso trabalho, é fazer as peças. E da experiência que a gente tem, da oferta de direito constitucional aqui no curso, desde que começou o direito constitucional aqui na Fundação Getúlio Vargas, até antes, quando o exame era do CESP, a gente já oferecia esse curso. Ele existe desde o começo do direito constitucional. E a gente sempre alega o quê? O aluno que comparece às aulas, faz em casa as peças, nos traz para corrigir, é um aluno que vai seguro para a segunda fase. O difícil é aquele aluno, eu mais ou menos sei, chega lá, não faz as peças, chega lá, ele fica também no mais ou menos sei na hora do dia. Então, eu acho que tem essa facilidade. Outra facilidade é a seguinte, por exemplo, muita gente opta, a professora Michele sabe, pelo direito do trabalho, porque falam por aí que o direito do trabalho é mais fácil. Por que falam que é mais fácil? Porque só tem 2 peças. Eu faço uma petição inicial, faço uma reclamação, no máximo, respondo a reclamatória, ou eu faço um recurso. Mas o problema é que lá no direito do trabalho e outros ramos, também no direito penal, você tem que ter um profundo conhecimento de direito processual e de direito material. Por exemplo, se você vai fazer uma contestação lá no direito do trabalho, você tem que apresentar a impugnação específica, ou seja, você tem que trazer todos os pontos. A nossa peça, ela mais ou menos se resolve com o acertamento da peça. Se você acerta a peça, você mais ou menos pontua lá 3,5 a 4 pontos. O mérito é esse 1,5 ponto, então não é tão difícil. E o mérito é um mérito constitucional. A gente vai ter que achar nos 250 artigos da Constituição, que a gente tem uma certa familiaridade. Se a gente tiver familiaridade com a Constituição, a gente vai ter com o quê também, Então a gente precisa ter essa familiaridade constitucional. Então essa é uma grande vantagem. Daí, perguntas, As pessoas sempre falam, professor, tá bom, a peça não é tão difícil, acerta. E as questões? As questões, todas elas são respondidas com base no texto da Constituição ou com base em disposições legais que regulamentam a Constituição. Então, por exemplo, no último exame, caiu uma ação ordinária com pedidos, com perguntas sobre habeas corpus ou perguntas sobre habeas data. Então, você não cobrou isso aqui para a peça, mas cobrou nas perguntas. Então, as perguntas tinham, por exemplo, o habeas data tem previsão na Constituição, no artigo 5º, inciso 72. Lá no vademecum de vocês, tem a remissão à Lei 9507 de 97. O que nós temos na Lei 9507? Como é que se dá o regulamento, a elaboração do habeas data. Então, vocês remetiam lá e já tinham a resposta para a questão. Todas as perguntas têm, então, essa fundamentação que não é tão complicada assim, porque ela sempre vai ter um fundamento aí. Quando a pergunta é mais difícil, ela vai remeter para uma súmula. Como que nós vamos chegar na súmula? Chegando no dispositivo constitucional, depois no dispositivo legal ou na súmula. Ou às vezes a gente chega no dispositivo constitucional, que já tem lá nas entrelinhas, ali nas entrelinhas, que eu digo nas linhas pequenininhas, a súmula.
Por isso que o fundamental em todas as áreas, é levar o bom material de consulta. Eu não ganho nada de uma editora para fazer propaganda dos seus livros. Aliás, eu sou bem preconceituoso até com editoras novas e não tão reconhecidas como essas grandes nacionais, tipo Saraiva, RT. Mas tem um Vademecum que aqui para o Constitucional é muito melhor, que é o Vademecum da editora Riedel. Eu não ganho nada, estou até filmando aí, até eu podia ganhar algum royalties deles. Mas eu acho esse Vademecum muito melhor aqui pelo Constitucional. Aquele Vademecum grandão. Tem muitas coisas, tem até regimento interno do STF, do STJ, que a gente nunca usa, mas tem lá. Então ele é melhor. E eu sugiro, quem vai fazer Constitucional, sempre leve o Vademecum da Riedel, o grandão, e leve aquele mini código da RT. Todos vocês já devem ter visto, aqueles mini códigos que tem todas as áreas. Tem o mini código da RT de legislação administrativa. Nesse mini código de legislação administrativa da RT, se tem lá uma autora, a professora da USP, a Odete Medawar, que fez a remissão. Então, cada dispositivo constitucional, por exemplo, no artigo 5º caput, tem 1/3 de página só fazendo remissão. Daí, no artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais nos termos da Constituição. Tem remissão a tudo que fala de igualdade na Constituição. Depois, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer algo e deixar de fazer, senão em virtude de lei. Tem toda a remissão também à legalidade. Ou seja, se a gente não acha no Vademecum grande, a gente acha no pequeno. E aí a gente compreende bem isso. Pois não? Pergunta? Mas é que lá era administrativo, eles só fizeram isso para vender mais, na verdade. Até falei com o pessoal da editora. Mas o Constitucional está ali, vale a pena esse mini código para levar. Você leva o grande e o pequenininho é suficiente para encontrar tudo aquilo. Antes, eu dizia o seguinte, que para a gente passar na segunda fase, tinha um roteiro, né? Qual que era o roteiro? Primeiro, você identifica qual é a peça. Então, o que nós fazemos aqui na segunda fase? Primeira coisa que eu digo sempre para todo mundo, talvez algum professor tenha uma outra orientação, mas eu acho que a minha, particularmente, é boa nesse sentido. O que você faz? Primeira coisa, chegou na prova, identifica a peça. Não dá tempo, identificação da peça, de fazer rascunho no exame de ordem. O que você faz? Apenas uma identificação. O que é a identificação da peça? É saber qual é a peça. Então, primeira coisa, a gente vê qual que é a peça. Depois, sabendo qual que é a peça, nós vamos saber quem que é o proponente, o impetrante, ou quem que é o autor. Normalmente aqui é fácil, porque o autor é o nome que já diz. Você, como advogado de fulano, do partido político, advogado da empresa, você já sabe quem é. Então, o autor mais aqui o réu, ou quem que é o polo passivo. No constitucional, normalmente é o mandado de segurança, sabendo quem é o polo passivo, você vai saber também quem é o quê? O endereçamento, para quem vai ser endereçado. Se é contra o presidente da República, vai ser no Supremo Tribunal Federal. Se é contra o ministro de Estado, é no STJ, à luz do 105. Então, sabendo o réu, você sabe quem que é o cabeçalho para quem você vai apresentar. Depois, nós temos que saber quais são as razões de mérito da ação. Depois, nós temos que saber se há ou não pedido de liminar ou de antecipação de tutela. E, por fim, nós temos que arrolar quais são os pedidos. E aqui no Constitucional não precisa distinguir pedidos e requerimentos. É só fazer os pedidos e estabelece lá quais são. Ou seja, a gente tem meia hora na prova de Constitucional para identificar isso aqui. Meia hora a gente consegue fazer isso? Consegue. Sabendo qual é a peça, o polo ativo e o polo passivo, o endereçamento a partir do polo passivo, depois as razões de mérito, liminar e os pedidos. Feito isso, a gente já fica tranquilo, por quê? Porque a gente já acertou aquilo que o examinador quer que a gente acerte por ocasião da peça. A gente ainda não a redigiu, mas a gente já sabe o que é de importante. Como a gente já treinou muitas vezes, a redação é fácil, né? Porque a gente já sabe, por exemplo, os fatos. Não pode criar fato novo, não pode introduzir novos elementos. A gente faz o quê? 1 ou 2 parágrafos sintetizando aquilo que lá está. Bem de maneira automática, não precisa refletir para fazer os fatos, porque é só transcrever. Depois, feito isso aqui, nós passamos para o segundo elemento, que é a resolução das questões. No direito constitucional, como todas as outras peças, são 4 questões. Destas 4 questões, nós temos 2 de caráter médio ou fácil, uma difícil e 2 médias, uma fácil e uma difícil. A verdade é essa. Uma questão que sempre você bate o olho já vai direto no artigo. Você não precisa nem ir no índice procurar. Você já vai direto. É sempre assim.
E uma questão que tem sempre uma índole mais doutrinária, que às vezes os alunos não conseguem chegar até lá, mas tiram sempre alguma nota parcial. Porque sempre tem a nota parcial de você identificar o dispositivo, fazer a fundamentação da resposta com a paráfrase do dispositivo, então isso eu acho bastante importante. Você responde com base na paráfrase, você diz lá, diz na Constituição, no artigo 46, que são órgãos do Poder Legislativo e do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Você está explicando o que está no dispositivo. A mera indicação do dispositivo não pontua, mas se você transcrever, fizer uma paráfrase, você tem aquilo como fundamentação da sua resposta. Então você responde as questões. Vejam só, para responder as questões, por que eu tenho invertido, colocado as questões antes de responder a peça? Porque tem gente que é muito cuidadoso com a peça e leva 3h30 para fazer a peça. Aí sobra quanto? 1h30 para responder as questões. E aí eu acho que não vai bem. Se a pessoa, por sua vez, identifica a peça, fica tranquilo com a peça, depois responde e gasta meia hora para cada questão, e meia hora para cada questão é tempo absolutamente suficiente, mais do que você precisa. Imagine, questão você vai identificar 1 ou 2, ou no máximo 3 elementos que você tem que achar na resposta para cada questão. Meia hora, tem questão que você vai bater o olho e já vai responder em 10 minutos. Vale sobra 50 minutos para outra questão. Então você consegue responder bem as questões. Depois de respondidas as 4 questões, aí sim você passa para a redação da peça. E na redação da peça não dá para esquecer o seguinte, que você só tem a peça se você concluí-la. Ou seja, se lá no final você colocar lá, né? Normalmente no constitucional sempre a gente tem que fazer local, data, perideferimento, lá, advogado, OAB. Se você não fizer isso, você não tem peça. Você faz os pedidos. Você pode distribuí-la ao longo da sua peça de forma que ela fique formalmente impecável. Na primeira página, você faz só endereçamento, pula lá umas linhas, 6 linhas normalmente aqui, polo ativo, nome da peça, polo passivo. Na segunda página, você faz os fatos, o cabimento da peça. Na terceira página, o mérito, né, até metade da outra página, o mérito. Depois, no final da 4ª página, pedido liminar. E na 5ª página, os pedidos. Teremos aqui pé-deferimento, local, data, advogado, OAB, você concluiu a sua peça. Ou seja, formalmente você estabelece. Depois você pode concluir adicionando elementos de mérito, elementos nesse sentido. Então vejam, a prova de constitucional, ela tem bastantes elementos de processo civil também. Ministra aula lá no nosso curso de constitucional também o professor André Tesser. E ele fica muito estressado, né? André Stresser, eu chamo ele, que ele se estressa lá com o pessoal, que ele vai cuidar com vocês, especialmente quem for fazer constitucional, de noções de processo, de direito processual civil, principalmente de noção de recurso, a gente trabalha um pouco, nunca caiu agravo de instrumento, por exemplo, mas ele trata para na via das dúvidas, e também diferença entre tutela cautelar, tutela antecipatória, né, para a gente ver quais são os fundamentos, se é do 273, se é o fundamento de uma cautelar inominada, alguma coisa assim. Então se trata essa questão e trata dos requisitos do 282 do processo civil, do Código de Processo, para que não haja dúvida com relação a isso. Ou seja, constitucional não é difícil e tem um índice de aprovação razoável, né, do tipo que é um dos melhores índices aqui do curso, porque também tem gente que diz, né, o povo do constitucional, o Thiago fica falando que o curso dele é o que mais aprova, mas é que fazem 2 pessoas, declaram que os 2 passam, mas daí se fazem 2 passam, meu índice é de 100%, não é verdade. Né, a gente tem um número muito menor de pessoas fazendo constitucional do que fazem civil, do que se faz de processo civil e civil, que é a maior prática, sem sombra de dúvidas, né, do professor Sérgio e da professora Liliane. Só que a do constitucional tem um número de pessoas razoável e por a prova não ser tão de elevado nível, é tão difícil, até porque me parece, eu já vi isso da OAB, eles tentam fazer com que agora as pessoas se dividam nos vários ramos, para que não se acumulem só em penal, trabalho e civil, né? Para que as pessoas façam também empresarial, para que elas façam tributário, para que elas façam administrativo, então, e se dediquem no constitucional. Então o constitucional tem tido sempre uma crescente. Eu visualizo o constitucional como uma alternativa para quem não tem um especial gosto por uma matéria. Por exemplo, o cara quer ser penalista, criminalista, eu amo o direito penal, tem que fazer penal, não tem por que vir fazer constitucional. O sujeito quer ser advogado trabalhista, trabalha com isso, vive direito do trabalho, todos os dias está no tribunal do trabalho, está na vara, tem que fazer trabalho. Agora, se o sujeito não tem uma especial admiração, é um sujeito com uma visualização mais generalista,
me parece que o constitucional é a melhor opção, para quem é mais generalista. Né? Agora, quem é penalista nato, quem gosta de ver sangue, aqui no penal não tem, no constitucional não tem. Né? As perguntas sempre são sobre controle de constitucionalidade, as perguntas sempre têm relação com o processo legislativo, mas extraídas diretamente da Constituição. Às vezes tem uma pergunta perdida lá sobre índios, pergunta perdida sobre desporto, sobre saúde, mas todas extraídas do texto da Constituição. Então tem essa vantagem. Tem essa vantagem nessa perspectiva. Eu visualizo assim, você sai do nosso curso com uma bagagem tranquila na redação dos remédios constitucionais, porque você vai fazer pelo menos 3 de cada um deles, para que não tenha dúvida com relação a isso. A nossa apostila do curso é de fazer isso, 3, 4 peças de cada uma, para que quando chegar lá você não tenha dúvida na hora de identificar. Pois não? Qual é a carga horária do direito constitucional aqui? É diário ou é só final de semana? Não, a carga horária aqui é de 2 vezes na semana, o nosso curso. 2 vezes na semana. 2 manhãs ou 2 noites cheias. Né? Por que é 2 vezes na semana? Porque a nossa visualização é que vocês têm uma carga de leitura e de redação em casa. Então, não tem aula como tem no direito do trabalho uma grande quantidade de aulas, como tem no direito civil uma grande quantidade de aulas. A gente tem aqui uma dedicação mais para que vocês venham em sala de aula, apreendam os elementos essenciais das peças, vão para casa e tragam na aula seguinte as peças feitas. A gente corrige, lhes devolve e vocês aí vão nessa sequência funcionando. Né? Então, nesse sentido, a nossa carga horária é menor, até porque a gente tem aqui uma visualização mais procedimental. Né, de ter o procedimento da prática constitucional. Pois não? A aula de manhã é final de semana? Eu acho, tem que ver como, cada vez a gente tem mudado isso. Eu não tenho ainda certeza da data, tem que conferir na coordenação do curso como vai ser. Essa é uma dúvida eu não tenho essa certeza. Esse curso último foi ministrado foi ministrado sábado de manhã, um dia, acho que de manhã, um dia durante a semana. O anterior tinha sido de noite, um dia de noite e um sábado de manhã. Né? Foi assim. Eu posso conferir isso para vocês e lhes passar. Né? Eu não tenho essa data exata mesmo aqui ainda dessa definição. Nessa definição. Mas assim, o que eu posso lhes dizer? Constitucional não é um bicho de outro mundo, ao contrário. Eu acho que para quem tem uma visualização mais generalista, eu repito isso, me parece bem acessível. Me parece bem acessível. É uma questão de a pessoa se prontificar naquelas 4 semanas ou 5 semanas de uma prova até a outra, se propor, além de fazer uma leitura e um exame mais detalhado da Constituição, se dedicar a fazer as peças. O caminho central é esse. Porque vejam, aqui na peça, a regra é que os alunos tiram sempre entre 3,8 e 4,3 a média dos aprovados na peça. A gente não consegue acertar todos os elementos, é inviável. Alguém dizer para vocês que tirou 5 é raro. Acertam, mas é raro. Então, se você tira uma nota dessas, você tem que tirar nas questões. Só que nas questões não é difícil você obter ali. Se você obter 50% em cada uma das questões, você acerta. Só que se obter mais em algumas, talvez erra uma questão. Então, consegue se passar com uma certa tranquilidade aqui na segunda fase de constitucional, né, com relação à nota. E porque é difícil a gente errar a peça. A gente acerta a peça e se acerta a peça do ponto de vista formal, a gente vai bem. Né? Não tem tanta variação assim na escolha da peça. É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Né? Quem escolheu o constitucional é bem-vindo no sentido de que vai se dedicar a estudar aí o direito público. E eu, particularmente, já ministrei aula de direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. O professor Carlos Barbosa vai ficar bravo comigo. Mas eu acho que o constitucional, dessas 3, é a melhor. É a melhor. Né? Administrativo é para quem está bem voltado dentro lá da administração pública. Mas o direito constitucional também tem essa vertente. Então, e ele é mais fácil, né? Nossa fundamentação está na Constituição, não está lá no meandro da Lei 8666, não está lá no meandro da Lei 9784. Está num âmbito constitucional que é mais fácil, mais amplo. Ok, senhores? Alguma pergunta? Pois não? Sim, sim. A gente vai resolver um sem número de questões em sala de aula e nós vamos também dar para vocês um material didático que contempla, né, vocês ganham uma apostilinha no começo do curso que contempla todas as questões principais. Todas as práticas têm um material didático. Né? Nós temos uma apostila que consta das questões e das peças também.
Ok, senhores? Bons estudos para vocês e boa sorte na primeira e, por consequência, na segunda.